Olá, meus caros, estamos iniciando mais uma edição do Gospel News, edição essa do dia 12 de fevereiro de 2019, somente em áudio. Vamos às principais notícias desse dia. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e comente as notícias. Vamos à primeira. Luiz Hermínio relaciona tragédias ao corte de verbas do Carnaval. É como se as trevas se levantassem querendo cobrar a conta, alerta apóstolo. O pastor Luiz Hermínio divulgou um áudio dizendo que as tragédias que ceifaram centenas de vidas nesses 2 primeiros meses do ano é uma revolta dos demônios pela falta de investimento no carnaval. Nós estamos numa guerra de altares, há um levanto das trevas nesse dia se manifestando, afirmou o pastor do ministério Mevan, citando a catástrofe em Brumadinho, as enchentes no Rio de Janeiro, o incêndio no alojamento do Flamengo, a internação do Jair Messias Bolsonaro e a morte do jornalista Ricardo Boechat. Não tenho dúvida, queridos, que tem a ver com o carnaval, diz o pastor. Na visão de Luiz Hermínio, o levanto das trevas se dá pelos cortes nas verbas destinadas ao evento. Nós sabemos que no carnaval a nossa nação ela se torna um palco de Satanás. Não tem como não espiritualizar. As coisas espirituais são espirituais para os espirituais. Então, orando ao Senhor, eu recebi esse entendimento que tudo tem a ver com o corte das verbas do carnaval. É como se as trevas se levantassem querendo cobrar a conta, afirmou. Bom, esse é um posicionamento um pouco polêmico. Não vou desmerecê-lo ou não respeitar o seu posicionamento, a sua crença. Eu penso um pouco diferente dele, sabendo que muitas coisas que ocorrem, isso à luz do Evangelho, não é necessariamente o diabo que faz, mas sim o próprio Deus que permite ou até assim age, porque tudo acontece por permissão de Deus, né? Já tem aquele ditado que muitos chegam a dizer que é bíblico, mas não é: nenhuma folha se move se não for pela vontade de Deus, até tem um hino, né? Então, tudo que está acontecendo é permissão de Deus, para que o povo, de alguma maneira, venha se refugiar em Deus, temer a Ele. Agora, o inimigo agindo em prol disso, pode ser também, mas é permissão de Deus. Ah, seria por conta do carnaval? Não, geralmente no início do ano sempre acontece catástrofes. É só você fazer aí uma análise dos últimos 10, 20 anos no Brasil, você vai ver, sempre no período de janeiro a março, tem catástrofes, tem acidentes, tem desastres naturais. É só você procurar. É algo já até de praxe, de costume. Então a gente tem que ser um pouco mais racional nesse sentido. Eu não digo que não exista o intento maligno, mas não especificamente por conta de uma razão, o carnaval, porque muitos políticos ou que estão na frente das prefeituras, que têm a sua posição de fé evangélica ou católica, que prezam por não investir no carnaval, estão recebendo em contrapartida algo do maligno. Não é bem assim, até porque o carnaval não depende de verba pública para existir. Tanto é que existe aí carnavais que se sobrevivem de modo particular, ou seja, privado, recebe doações de empresários, enfim, e existe o carnaval. Por exemplo, aqui na região, uma cidade próxima, que sempre fez carnaval, nesse ano não vai fazer. E o prefeito, ele não é evangélico, mas vai fazer pelo fato de que não tem verba. Se gasta, segundo informações, o próprio prefeito, R$ 100 mil numa cidade que tem 30 a 40 mil habitantes para fazer essa festividade. E ele priorizou para a área da saúde, da segurança e outras coisas mais. Isso é essencial. Então não quer dizer que isso seja um pouco verdade aí, o que esse pastor fala, né? Apesar de eu respeitar o seu posicionamento. Comente acerca dessa notícia. Vamos à segunda notícia. Deus não se vinga porque alguém me xingou, diz Malafaia sobre a morte do Boechat. Eu já até falei no vídeo aí que está no canal, né, do conflito ou
do duelo entre o Silas Malafaia e o Boechat em 2015. Vamos à fala do pastor Silas Malafaia, que repreendeu os evangélicos que relacionaram a tragédia ou a trágica morte do jornalista Ricardo Boechat com uma discussão que ele teve com um pastor em 2015. Não trabalho com Deus que se vingue, porque alguém me xingou, então tinha que morrer um monte aí. Sou caluniado a todo momento, disse Malafaia à Folha de São Paulo. É verdade. Na época, Boechat falou contra os evangélicos diante do crime realizado no Rio de Janeiro, quando a menina foi apedrejada ao sair de um culto do candomblé. Malafaia criticou o jornalista por sua afirmação preconceituosa, e é verdade, e esse respondeu dizendo que o pastor precisava procurar uma rola. E também foi algo realmente indelicado e imprudente do próprio Boechat, que depois disse que falou no calor da hora, porque também foi provocado, né? O Silas Malafaia teria xingado também no Twitter, muitos no YouTube, em redes sociais, afirmaram: olha, o castigo, não toqueis no ungido do Senhor, etc, etc. Não tem muito nada a ver, porque até mesmo como o Silas fala, quantos que falam, e até com razão do próprio Silas Malafaia, nada acontece. Isso é uma fatalidade inerente à própria profissão do Boechat, dos jornalistas que estão à mercê disso. Pegar um voo, pegar um helicóptero, trabalham viajando, pode ocorrer, né? É algo natural. Agora, a questão dele de ter um posicionamento ateísta, né? Aí é ele e Deus. Comente acerca dessa notícia também. Eu sei que a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, ele vai colher. Essa é a grande realidade. Talvez, se o Boechat tivesse crença, pedisse a Deus misericórdia, Deus teria poupado a sua vida, ou ter dado um escape, porque nós temos até relatos de pessoas que o avião pegou fogo numa parte dele e a pessoa conseguiu sair, se sobreviver. Outros caíram em mares ou em mar, oceano, e a pessoa também sobreviveu. Então, existe casos e mais casos. Isso aí poderia lhe ajudar, né? Mas a questão de dizer que foi uma maldição do Silas Malafaia, eu não concordo, que não tem nada a ver, até porque a ofensa é a Deus, né? Claro que um pequenino do Senhor, uma pessoa de Deus, quando recebe alguma represália, algum mal, faz ao próprio Deus, né? Aí tem consequências, porque Deus manda amar a Deus, a Ele sobre todas as coisas, perdão, e ao próximo a si mesmo. Bom, vamos sem mais delongas à terceira notícia. Temos aqui notícias interessantes. Vamos a essa do filho do Billy Graham, depois vamos àquela outra ali, a quarta, que será a última. Filha de Billy Graham relaciona sua cura à história bíblica de Naamã. Annie Graham, de 70 anos, o Billy Graham que faleceu agora em fevereiro, né? Aliás, vai fazer agora em fevereiro, dia 21, 3 anos, né? Aliás, perdão, 1 ano, né? Faleceu no ano passado, né? Isso foi em 2018, né? Annie Graham Lotz, 70 anos, filho do falecido Billy Graham, anunciou através de suas redes sociais que será totalmente limpa e curada logo após a 7ª sessão de quimioterapia para o combate do câncer de mama. Diagnosticada em agosto do ano passado, começou o tratamento de quimio em outubro e desde então tem enfrentado momentos difíceis. A evangelista já passou por uma cirurgia, mas o câncer se espalhou para os nódulos linfáticos. De acordo com o Christian Post, Anne já sentiu que foi curada por Deus, mas vai continuar com o tratamento até o fim, reafirmando sua fé, lembrando que, mesmo trabalhando para o Senhor, as pessoas perdem seus entes queridos e enfrentam o câncer. Isso tudo faz parte da vida. Curada como Naamã, enquanto orava com as duas filhas após a 5ª sessão de químio, Anne diz que uma delas, Rachel, compartilhou a história bíblica de Naamã, que está no livro de 2 Reis, capítulo 5. Assim, ela desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme, assim ele, né? É o que diz na Bíblia, 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado e a sua pele tornou-se como a de uma criança, diz o versículo 14. Para Anne, essa foi a resposta de Deus às suas orações. Eu podia ouvir o sussurro claro do Espírito, confirmando que eu deveria continuar com a quimioterapia. O tratamento completo vai acontecer na 7ª sessão, em 14 de fevereiro, revelou. A próxima e última sessão será como o 7º mergulho de Naamã, embora eu resista a sujeira e a lama em obediência a Deus, ou até a 7ª sessão, disse logo após fazer a comparação. Depois de ouvir do médico que ela tinha o espírito indomável, Anne respondeu animada assim, e o seu nome é Jesus, concluiu.
Sobretudo importante a fé, né? Ela sendo filha de um pastor aí renomado, o senhor Billy Graham, que inclusive esteve no Brasil, né, fazendo as suas pregações na década de 70. É muito importante realmente ter fé e não deixar o tratamento, né? Muitas mulheres acabam achando que Deus vai curar, vai vir a cura. Se Deus quiser curar, ele cura mesmo sem precisar de médico ou medicamento. Mas, às vezes, é necessário título até mesmo de provação para ver se a pessoa não murmura de Deus e ela passe pela cirurgia ou por uma cirurgia, passe pelo hospital, ter que tomar medicamento, fazer tratamento, etc, etc. Agora, que tem que ter a prevenção, que as mulheres têm que cuidar, né? Já que trata-se aqui de câncer de mama, né? Tem aí o Outubro Rosa para conscientização das mulheres, é necessário já fazer a partir, parece, dos 40, 50 anos, né? 40 anos, me parece, fazer o exame de toque e cuidar se tiver algum nódulo, algum caroço, alguma coisa, já começar a fazer o tratamento. Eu perdi uma tia por conta de um câncer de mama, que ela também não fez o tratamento preventivo, depois quando descobriu ainda tinha tempo para tentar alguma coisa, a fim até mesmo de remover as mamas para ver se pudesse eventualmente acontecer uma cura, ela não quis e aí acabou falecendo, né? Achando que Deus iria fazer alguma intervenção cirúrgica, né? Aliás, é interessante essa questão a ser falada porque nas igrejas principalmente evangélicas, têm uma certa ojeriza a médico, né? É por conta da própria cultura de pessoas um pouco pobres e às vezes com medo de médico e até com uma certa ignorância, que confiam em Deus que Deus vai dar cura, mas se Deus quiser dar cura, né? E as pessoas passam, sim, se não cuidar da sua saúde, e é dever do cristão cuidar do templo de Deus, que somos nós, né? Se não cuidar, acontece e pronto. E o interessante é que essas pessoas talvez elas esqueçam que ter médico ou ir ao médico ou os médicos não representam nada contra a fé, até porque Lucas era médico e era discípulo do Senhor, né? Lamentavelmente eles esquecem, ou essas pessoas esquecem dessa verdade. Bom, comente acerca disso também, se você já, até mesmo na sua própria igreja, já viu isto, né? As pessoas, eu não vou no médico, confio no Senhor Jesus, no doutor Jesus, e aí acabam falecendo, porque você tem que fazer a sua parte para que Deus faça a dele. Você fez, o médico te desenganou, agora realmente o último recurso é só Deus. Aí é uma outra questão, porque também a gente não pode fazer que nem o rei Asa, que buscou mais os médicos do que o Senhor. Aí o que ocorreu? Ele faleceu, porque os médicos têm coisas que ele não pode fazer, são limitados, eles são apenas instrumentos de Deus para chegar a uma possível cura ou tentar pelo menos atenuá-la, atenuar a dor ou servir como um paliativo, só isso. Vamos a essa última notícia aqui no Gospel News. Pastores discutem invalidade do altar e do apelo para aceitar Jesus. Não somos salvos porque levantamos a mão ou caminhamos até o altar. Somos salvos quando realmente cremos que Jesus é a nossa provisão. E é verdade. Pastores continuam debatendo sobre o fenômeno altar santo. Eles questionam se o altar é realmente bíblico ou não. Wagner, né? Pastor sênior da Watermark Community Church em Dallas, no Texas, Estados Unidos, acredita que manter um altar na igreja, embora não seja antibíblico, também não encoraja a ideia de que ele seja obrigatório. Para muitos teólogos, esse ritual de aceitar a Cristo diante do altar da igreja pode levar muitas pessoas a uma falsa conversão. Aqueles que respondem espontaneamente indo até a igreja ou até à frente, em resposta à oração para receber Jesus Cristo como Salvador, pode fazer isso por emoção e não por convicção, explica Todd. Eu não estou dizendo que é errado você receber a Cristo no altar, continuou. O pastor reforça que hoje em dia muitos consideram que os novos convertidos são aqueles que levantam a mão e se manifestam publicamente. Para Jonathan Lehman, que é diretor editorial do Ministério Nine Mark, chama as pessoas até o altar não é errado, porém ele acredita que produz mais mal do que bem para as igrejas ocidentais.
Sobre o apelo do altar depende dos pastores da emoção, da persuasão retórica e da pressão social para induzir as pessoas a tomar uma decisão precipitada e prematura. Isso não é o mesmo que fazer discípulos, argumentou Lehman. Todd e Lehman pensam da mesma forma que os apelos do altar se originaram do movimento do reavivamento há pouco mais de um século. Entre os evangelistas famosos que empregaram as chamadas ao altar estão de Wright Moody e também o Billy Graham. Geralmente, eles convidaram as pessoas a se apresentar depois de um sermão para fazer uma confissão pública de fé. O pregador Charles Finney, que contribuiu para o segundo grande despertar, movimento de revivificação religiosa dos Estados Unidos, ficou conhecido por usar táticas manipuladoras a fim de forçar uma resposta por parte dos ouvintes, apontou Todd. Quando muitos se levantam, é um sinal de que a pregação foi um sucesso, mas a emoção das pessoas não deveria servir de referencial para questões espirituais. Não é pelo argumento humano que se converte, mas através da ação do Espírito Santo. A fé não deve se basear na sabedoria humana. Paulo disse isso em 1 Coríntios 2:1. Eu mesmo, irmão, quando estive entre vós, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. O mistério de Deus. O apóstolo Paulo deixou claro que a fé deveria ser baseada ou se basear no poder de Deus. Esse poder é o que deve encaminhar as pessoas até o altar. Mas há pastores manipulando as pessoas emocionalmente como se elas estivessem fechando um negócio. Mas esse não é o acordo de Deus, esclareceu Todd. Já para David Guzik, pastor e professor na igreja Capela do Calvário, as chamadas ao altar são apropriadas. É justo pedir por uma decisão. Jesus chamou seus discípulos para segui-lo. Discípulos são aprendizes e não convertidos, opinou. Depois lembrou que o momento da conversão de Pedro foi quando ele confessou que Jesus era o Cristo e não quando começou a seguir Jesus. Quem converte é o Espírito Santo. Nós devemos fazer o chamado e ensinar que tudo o que ele ordenou, disse Guzik. Todd finalizou fazendo mais uma observação. Quando Pedro pregou em Atos 2, ele simplesmente expôs a mensagem do Evangelho. Quando as pessoas perguntaram o que fazer para serem salvos, ele disse que deveriam confessar com suas bocas que Jesus é o Senhor e crer em seus corações que Deus os ressuscitaria dos mortos. Nós não somos salvos porque levantamos a mão e caminhamos até o altar, somos salvos quando cremos sinceramente que Jesus é a nossa provisão, salvação e solução para que os nossos pecados sejam perdoados, concluiu Todd. Olha, exatamente isso é uma divergência grande. Por exemplo, na Igreja de Deus Amor, a qual eu fazia parte, o saudoso missionário Davi Miranda, ele, quando pregava, chamava todo mundo para vir para frente. E já o seu genro, o pastor Lorival, eu conheci ambos, pregava e não chamava, dizia, não, pode ficar aí. Lembrando que o missionário Davi Miranda não era formado em teologia e que o Lorival é formado em teologia. Pelo menos a posteriori, depois de ser pastor, teve então a ensinamentos desse campo da teologia. Então, é algo questionável. Mas eu, particularmente, não sou contra chamar lá na frente. Mas também não sou extremista ao ponto de achar que só aqueles que vão lá na frente vão aceitar Jesus, estão aceitando Jesus, vão ser salvos. E aqueles que não vão serão condenados. Isso não se deve fazer. Até porque, no meu caso específico, eu não aceitei Jesus Cristo, eu já disse aqui em alguns vídeos. Em igreja, eu aceitei na rua, quando eu perdi meu ente querido, aí eu tive a consciência de morte e que de possivelmente crer em vida após morte e precisar de Cristo, eu aceitei na rua, na estrada. Depois, quando eu fui para a instituição, eu tive que ir lá, já sendo, se eu até não me equivoco, eu já até falava em línguas, já era até batizado com o Espírito Santo, mas eu tive que ir lá confirmar diante de todos. E eles pressionavam, ó, você tem que ir, porque a igreja tem que saber que você agora é cristão, para manifestar fé, isso é um protocolo da igreja e tal. Aí fui lá, mas eu já tinha me convertido a Cristo, eu tinha aceitado a Cristo antes disso, e se Jesus viesse ou morresse, eu estava salvo. Eu acho uma burocracia danada, eclesiástica, nesse aspecto. Não precisa. E é verdade, às vezes você está pregando e a pessoa se emociona e vai lá aceitar, mas não quer dizer que ela está aceitando Jesus, ela está aceitando a tua pregação, às vezes está passando um problema, aí se emociona, vai lá, aceita, depois não dá a mínima, né? Ou nos converte de fato, né? Isso não quer dizer absolutamente nada. E quando eu pregava, a própria instituição me cobrava para fazer o apelo, né? Se não fizesse o apelo no final, não poderia nem pregar. E eu fiz apelo algumas vezes, teve pessoas que se reconciliaram,
Teve uma específica que se reconciliou, ficou no caminho, outra parece que até tinha aceitado, mas também não ficou. Depois teve um dia que eu estava pregando, eu fiquei percebendo algo que eu não achei muito legal. Que tava uma obreira falando com outra pessoa, que possivelmente não era cristã, e aí eu fiz o apelo e a obreira ficava cutucando, não, aceita, aceita, aceita. Poxa, não é assim. Porque o evangelho não propõe nem por força nem por violência, tudo pelo Espírito. Então, tem que analisar os dois lados da moeda, claro, com equilíbrio. Não sou contra, como já disse, a fazer o apelo, mas tem que ter essa consciência que aceitar simplesmente ir lá não quer dizer absolutamente nada, ok? Dê o seu comentário, dê o like aí, se inscreva no canal, puder ajudar o canal, ajude e até o próximo Gospel News.